Bem-vindo, bem-vinda. Você que tem a mesma paixão que nós temos, essa paixão comum que é o rádio, hoje vai ser um dia muito gostoso. No programa de hoje, nesta série Vozes do Brasil, nós vamos conversar com um locutor que tem uma voz bonita, aquela voz que todo mundo ouve falar, você trabalha em rádio, né? Aliás, a pergunta, às vezes até outra, você é radialista? Como se radialista fosse apenas um locutor. Não é. Radialista é quem trabalha em rádio e televisão. Mas isso é uma outra conversa, a gente já falou outras vezes. O importante é que nós vamos fazer aqui um voo superficial, não tão distante. Vamos até Gonçalves, em Minas Gerais, conversar com um amigo querido, já trabalhou comigo algumas vezes, é muito próximo, e ele mora em Portugal, mas daí a gente vai contar no meio do caminho. Bem-vindo, Guilherme Maciel. Muito obrigado pelo convite, Luiz Fernando Malhoca. Eu estava pensando aqui nisso que você falou, sabe que eu fiz um curso de locução para começar a trabalhar em rádio, isso em 1984, era na Anhembi Morumbi, e na minha carteira de trabalho, o meu registro do DRT é como locutor, não é como radialista. Eu fiz um curso específico de locução, eu não fiz uma faculdade. A faculdade traz esse título, né, de radialista ou de comunicador, enfim, de comunicação, né? E a faculdade... Fala. E o meu registro é de locutor, então eu em rádio só posso trabalhar como locutor. Não, hoje você pode fazer qualquer coisa que ninguém nem liga para isso. Aliás, tem tanto infiltrado aí, mas independente disso, o que acontece é o seguinte, a faculdade não pode usar seus 4 anos para ensinar locução. A locução é algo importante, mas é uma técnica. E técnica, curso técnico, você tem menos tempo para ensinar do que em 4 anos, que você prepara o diretor de emissora, um diretor de programação, se você ensina televisão, uma série de coisas. Então, por esse motivo, não se ensina locução na faculdade de comunicação, na escola de comunicação, e tem cursos específicos, o Senac é um deles, que treina pessoas que podem se tornar locutores de rádio. Então, através de 6 meses de curso, você consegue verificar se a pessoa nasceu para coisa ou não. Vocação é vocação e ninguém tira. Meu querido Guilherme, como começou a sua vida? Onde você nasceu? De onde você veio? E de onde surgiu essa voz? Bom, a voz nasceu comigo, né? Mas eu nasci em Campinas. Na minha família, meu pai era advogado, minha mãe é formada em matemática e depois chegou até a fazer um curso de direito também, mas não chegou a terminar. Então, na família, eu não tenho ninguém próximo que tenha vindo dessa área de rádio. Mas eu tive é curioso isso, porque eu tive uma convivência desde a época do primário. Eu estudava com o Carlos Eduardo, que era filho do Walter Silva, que foi um grande nome do rádio em São Paulo, o Pica-Pau. E eu convivia muito com eles, e eu vivia em estúdio de rádio, era muito constante, era muito frequente eu ir com o Walter e com os filhos, iam e tudo mais. Então, a convivência com o estúdio sempre foi muito comum para mim, eu nunca vi nada demais. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu fazia administração na FAAP, eu estava muito descontente, eu estava já quase no 5º semestre, eu não gostava, eu odiava aquilo lá. Nossa, eu fazia porque tinha que fazer, era essa coisa assim, sem muito... E aí eu lembro que um dia eu estava lá e apareceu um gajo, né? Já estou acostumado com o linguajar de Portugal, mas apareceu um rapaz lá, e ele levava um folheto de um curso de locução da Anhembi Morumbi. E nessa época eu tinha vivido a mudança, a criação, basicamente, do FM, e eu era apaixonado por aquele tipo de rádio. Então, o rádio que eu via o Walter fazendo não me encantava. Hoje me encanta, mas na época não me encantava. E eu me encantei muito com aquele estilo jovem, né, que era o jovem da época, aquela linguagem mais jovem, o rádio que tocava música com alta qualidade, que era uma característica do FM, né? E eu fiquei apaixonado por aquilo lá. Foi uma coisa... Que ano era? Isso era 1977. Quando eu me apaixonei pelo rádio, foi no comecinho, 77, 78, quando veio... O FM estava começando a nascer, né? Isso. E as rádios musicais, basicamente, eram Excelsior e Difusora
aqui em São Paulo, pelo menos. Sim, na UAM, mas no FM porque no AM eu ouvia Barros de Alencar, ouvia Excelsior Difusora, mas aquilo não me tocava. Me tocou quando veio o FM mesmo, quando entrou Jovem Pan e Rádio Cidade, a Jovem Pan com esse novo estilo, porque a Jovem Pan no começo, se eu não me engano, era Muzak mesmo, eles começaram como que era uma coisa do FM, né? Que eles tinham música de elevador mesmo, era para acompanhar, tinha uma qualidade maior e tudo mais, mas quando a Jovem Pan virou e quando entrou a Rádio Cidade, eu enlouqueci, eu fiquei daí começaram a vir todas as outras, né? Acho que a Manchete veio primeiro, a Manchete eu não ouvia muito, mas eu ouvia a Antena 1, eu lembro da Antena 1 que tinha aquele programa que passava na Rua Augusta, que depois era o Sacomani que fazia. Tinha um primeiro cara... Contatos imediatos. Mas isso é bem para cá, Quando você fala de 80, mais ou menos, você está falando da Rádio Cidade com a sua primeira filial. Ela nasceu no Rio em 78 e se instalou em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade, de 1980. Eu comecei a ouvir no rádio do carro em 78, e aí já fiquei alucinado, mas isso foi num crescendo, né? Aí eu fiz... Jovem Pan, só para completar, a Jovem Pan, ela tinha uma programação pré-gravada, eles contrataram um locutor americano chamado Vern Catron, e ele só fazia a entradinha da música, ele gravava só a primeira frase, The Beautiful Voice of Donna Summer, eu não consigo chegar nem perto. Era um cara fortão, com aquela voz grave que você conhece e sabe fazer muito bem, e ele só anunciava isso. Então, num cartucho, na introdução, que vinha lá escrito na programação, tem 10 segundos, essa fala dele tinha 8, então 2 segundos depois que a música entrava, o operador soltava o cartucho, e aí terminou já... E aí, em 81, no dia 12, no dia 25 de setembro de 1981, o FM entrou no estilo Rádio Cidade, com locutores, com uma boa turma que já era da cidade, chamado FM Mais Vivo de São Paulo. Mas prossiga, interessa o que você vai falar. Daí eu fiquei alucinado, eu ouvia rádio direto, né? Eu ouvi toda aquela coisa tinha no sábado à noite o Djalma Jorge, eu não lembro o nome do programa, mas eu lembro do Djalma Jorge, que era o Tutinha, né? Nossa, eu parava qualquer coisa para ouvir aquilo lá, eu ficava encantado. Eu ouvia muito os programas do Julinho Mazei, que faziam lá de Nova York, né? O Big Apple Show, também fiquei amigo do Julinho. O Julinho é um cara muito próximo hoje. O Julinho mudou para Portugal recentemente, ainda não nos encontramos, porque ele mudou, eu estou aqui no Brasil, mas já a gente vai voltar a se encontrar lá. Mas, enfim, daí eu me apaixonei quando eu recebi esse folheto lá na FAAP sobre curso de locução na AMB Morumbi. Eu falei assim, isso que eu vou fazer. Era só de sábado que fazia, o curso evoluiu muito, né? Mas na época era só de sábado, eram 6 meses, era muito rápido, muito fácil. Eu falei, vou fazer. E daí foi o meu primeiro contato com esse tipo de rádio que eu gostava, né? Então eu tinha o contato pelo Walter, mas esse tipo de rádio que eu gostava, daí passei a ter contato nesse curso de locução. E aí foi sensacional. Fui tentando, foi muito difícil, eu quase desisti, porque eu demorei muito para conseguir emprego em rádio. Eu, inclusive, lembro, porque meu pai era advogado, e ele era muito amigo de um cara do Rio de Janeiro, que era do Jornal do Brasil. Era compadre de alguém do Jornal do Brasil. E aí ele me indicou para eu ir na Rádio Cidade, porque a Rádio Cidade era uma franquia do Jornal do Brasil. Ele falou assim, vai lá na Rádio Cidade, o Nelson Batista mandou você procurar o Luiz Fernando Malhoca. Eu não tinha experiência nenhuma de rádio, eu só tinha vontade, eu tinha feito o curso, então eu já estava registrado, mas nada. E bati eu lá na porta do Luiz Fernando Malhoca, que era o diretor artístico da Rádio Cidade, né, com a maior cara de pau. E daí foi engraçado que você me atendeu, não sei, provavelmente você não vai se lembrar disso, mas você me atendeu, me explicou como é que a rádio funcionava, me fez um teste de voz, eu não tinha experiência nenhuma, e provavelmente foi muito ruim. E aí você falou assim, o que você falou foi assim, olha, isso aqui é uma nave e você precisa ter um brevet. Sem experiência é muito difícil, não que não aconteça, mas sem experiência, sem saber operar, sem ter um contato de como é essa dinâmica e tudo mais, vai ser difícil você começar já numa rádio de ponta, né?
E aí eu comecei a procurar rádios do interior e estava meio que desistindo. E aí eu lembro que eu fui para São Sebastião para passar uns dias, e aí eu conhecia, na época, eu conhecia bastante, eu via as antenas, falei assim, aqui tem uma FM, aqui você tem 4 elementos apontados para lá, eu conhecia um pouco dessa história. E eu cheguei em São Sebastião e falei assim, aqui tem uma rádio, uma FM, não é AM, é FM. E a primeira coisa que eu fiz ao chegar em São Sebastião, porque eu tinha acabado de asfaltar Rio Santos, entre o Guarujá e São Sebastião, e eu saí bem cedinho de carro, para ver o sol nascer na estrada. Eu estava com 2 amigas e falei assim, vamos até São Sebastião ver o sol nascer na estrada. E eu cheguei em São Sebastião, eram 8 horas da manhã. E aí, batata, eu falei assim, vou parar nessa rádio aqui e vou falar. E eu já tinha o registro, que era uma coisa difícil na época, né? E eu falei assim, bati lá, falei, sou locutor, eu ainda não tenho experiência e tal, mas, enfim, daí a pessoa falou assim, o Big Bob, que era o coordenador na época, falou assim, chega às 8, volta aí. Eu bati lá, eram 7h30, era muito cedo. Aí cheguei lá, bati às 8, voltei, ela falou assim, faz um teste. Aí eu comecei a gravar umas notícias, ele falou assim, você começa semana que vem. E aí começou. Daí eu passei 6 meses. Quem era o diretor? Ele chamava Big Bob. Era Roberto, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas era uma pessoa que trabalhava em rádio, mas que trabalhava mais em rádios do interior. Ele era do Rio de Janeiro. E essa emissora, como se chamava? Chamava Beira-Mar FM 102,7, do Flávio Sherman, que era dono da Scala, que fazia as mesas de áudio, né? E aí, depois de 6 meses, eu estava enlouquecido para voltar para São Paulo, porque aquilo lá né, São Sebastião, imagina, em 1985, era uma cidade muito pequena, nada acontecia, e eu queria trabalhar em São Paulo, né? E o Flávio era muito amigo do Neneto, que era o dono na época da PUL FM, que é o dono da frequência da 89. E aí o Flávio viu que eu tinha potencial e viu que eu tinha esse fogo de voltar para São Paulo, falou assim, esse moleque não vai durar aqui não, né? Então vamos ajudar ele. E conversou com o Neneto, e aí eu comecei a fazer folga na PUL FM. Eu fiz folga na PUL FM por 2 finais de semana e fui surpreendido com a mudança total que houve na frequência, que foi a mudança da PUL FM para 89 FM. Saiu de uma rádio que tocava dance music para uma rádio que tocava rock. E aí era essa proposta, que era também do Jornal do Brasil, e cujo coordenador artístico, diretor artístico, era o Luiz Fernando Malhoca, de novo. E aí foi curioso, porque foi feita eu vou falar limpeza, mas não é uma limpeza no sentido de que as coisas lá estavam sujas, não é isso. Mas a rádio ia ter uma mudança radical e foi natural que tivesse uma mudança do estilo de locução dos locutores. Eu, como não estava muito impregnado com o estilo da PUL, porque eu estava lá só 2 finais de semana e era só no final de semana, eu fui um dos escolhidos para continuar. Quer dizer, você me perguntou se eu queria continuar, eu adorei a possibilidade. Fui eu e o Julinho, que eu me lembro, eu e o Julinho Mazé, que continuamos, e o Julinho, na sequência, como o tipo de rádio que ele mais gostava não era do rock, mas era do dance, desse tipo de som, ele acabou saindo logo na sequência, mas ainda ficou um pouquinho lá. E eu praticamente fui o único locutor da PUL FM que permaneceu na 89. Eu continuei como folguista na 89, e logo na sequência, uns 2 ou 3 meses depois, o Luiz Augusto, que era programador e locutor, acho que ele não estava dando conta de fazer as 2 funções e largou a locução, e daí eu passei a ser o que nós chamamos de titular. Eu passei a trabalhar de segunda a sexta-feira em horário fixo, eu fazia de 6 da tarde às 10 da noite na 89, e foi um grande orgulho. Eu acho que eu não tenho medo de dizer que foi a melhor rádio que eu trabalhei na minha vida, foi 89, que foi a primeira rádio que eu trabalhei em São Paulo, e que era um projeto inovador, que era uma rádio completamente diferente de tudo que existia na época, né? Era uma rádio que tinha essa preocupação de passar uma informação sobre o rock, sobre como eram as bandas, quem tocava, não tinha muito aquela coisa de você ser um locutor engraçadinho. Até era bom ter uma graça, né? Uma certa graça, mas o foco era o rock e a informação sobre o rock. E ele tinha o Marioca, né? Você criou um sistema da hora, porque a rádio, na época, todas elas funcionavam iguais, né? Na hora cheia, entrava o noticiário, daí a cada 15 minutos um bloco de comerciais,
e você implantou um sistema que eram 3 blocos, né? Eram 20 minutos, a cada 20 minutos. Então, cada vez que todas as rádios estavam tocando comercial, a 89 estava tocando música. E isso fez uma diferença brutal na audiência, a rádio foi crescendo e tudo mais. Aí, depois de um ano, com a sua saída da 89 e da Rádio Cidade, eu acabei indo para a Rádio Cidade também por essa conexão com o Jornal do Brasil. Aí eu fiz 2 anos de Rádio Cidade, daí eu fui para Eldorado, fiz 4 anos de Eldorado, nesse meio tempo fiz um pouco de televisão na TV Cultura, fiz também AM na Cultura, fiz FM na Cultura, fiz um pouquinho de Band FM, fiz Band AM também na época. Calma, você está encerrando o currículo? Não, quero saber um montão de coisa. Eu vou fazer uma pequena intervenção até para fazer um merchan. Eu costumo dizer nos programas que nós estamos contando a história do rádio através das vozes do Brasil, que esse episódio, quando calha, né, eu preciso explicar porque a internet, que hoje é uma maravilha, aliás, não é de hoje, você vai lá no Google, você pergunta uma coisa, ele te responde, mas tem cada resposta que não bate com a verdade de jeito nenhum. Então, eu estou insistentemente dizendo às pessoas que prestem atenção na fonte, porque a história da 89 FM pouca gente conhece. A verdadeira história. O achismo, você vai encontrar assim, páginas e páginas de pessoas que acham que sabem ou que achavam que sabiam, etc, etc. Aí eu resolvi contar a verdade através de gravação, através de depoimento, e toda vez eu falo a mesma coisa. Eu desafio quem quer que seja a provar com documentos, os meus estão aqui guardados, a provar com documentos que é diferente daquilo que eu estou dizendo. Então, quando surgiu a ideia do Jornal do Brasil de colocar uma nova capa, uma nova vestimenta na PUL FM, o começo de tudo foi através do senhor citado Nelson Batista Neto, diretor superintendente do Jornal do Brasil, que cuidava também das rádios em todo o país. Aí ele disse para mim, nós temos um novo prefixo, não falou nada porque nem ele sabia dos detalhes. Nós temos um novo prefixo e vamos trabalhar a Jornal do Brasil São Paulo neste prefixo. Falei, que lindo, que bárbaro. Você vai cuidar dessa rádio. Poxa, com muito prazer. Então, segunda-feira eu já começo a escolher vozes, já posso... Como? Segunda-feira eu começo a traçar um desenho, vou ver quem está livre, que tem voz boa para aquele estilo de rádio. Não. Vou te mandar a fita da JBFM Rio. Não entendi. Bota no ar. Eu não vou ser diretor artístico de uma rádio, vou ser gerente de... Eu usei essa expressão. Eu fui muito grosso com ele em 2 oportunidades. A primeira foi essa. E eu falei, então vou ser gerente de tráfego, é isso? Eu vou receber a fita. A gente já recebia uma programação do Rio para fazer a Rádio Cidade e cortava algumas músicas que não tinham a ver com São Paulo, até conseguir, com a aquiescência do meu querido diretor artístico, Clever Pereira, que eu pudesse fazer. Eu sempre brinco. Ele disse, Luiz, a programação é a sua, a responsabilidade é sua. Você tem que fazer uma coisa que dê certo. Se a do Rio não está dando certo, cria uma em São Paulo. Se der certo, parabéns. Se não der, aí os 3 pontinhos já soaram aqui no ouvido como o pé no traseiro. Tá bom, aceito, assumo e deu certo. Bom, quando o Nelson falou de mandar a fita, eu falei, não, Nelson, não, desculpa. Ele falou, você tem ideia melhor? Eu falei, não tenho. Mas me dá sexta, sábado e domingo, era quinta-feira à noite que a gente conversava. Me dá esse fim de semana e eu vou lá para o meu salão de música em casa, vou me aprofundar nos discos que eu tenho e depois eu te passo uma ideia. E aí dentro, já contei também, uma prancheta que eu sempre utilizei, papel de rascunho, eu fui rabiscando ideias e nomes e títulos e tal. E aí veio a ideia de fazer uma rádio exclusivamente de rock. E aí, para responder aquilo que você falou no começo, era uma rádio não para locutores, para roqueiros. E os que iam fazer, na minha concepção, tinham que ser roqueiros. Eles tinham que saber tudo aquilo que eu não sabia. Eu sou um artífice do rádio, eu sou um artesão do rádio, você me dá qualquer tipo de desafio e eu
se eu conseguir assimilar aquilo que você quer, eu faço uma rádio diferente. Agora, eu não sou especializado na rádio. Eu sou especializado no rádio, em fazer programação de rádio. E aí eu falei para ele, olha, vamos fazer uma rádio com roqueiros que conheçam o falar no rádio, saibam falar, tenham voz, mas que tenham conteúdo específico. Tem que contar história. Essa rádio vai trabalhar no triângulo, isósceles, em vez que você falou que era cruz, né? Hora cheia, 15, 30 e 45, ele ia parar só nos 20, era como se fosse mesmo um triângulo. 20, 40 e 60. Então, quando todo mundo estava... Essa foi uma estratégia, uma das. E o resto foi trabalhar com pessoas que gostassem do rock. Aí foram escolhidos da Rádio Cidade, e mesmo cortando na carne, né? Eu escolhi alguns locutores que se declararam, é que nem hoje, você se declara isso, aquilo, eles se declararam roqueiros, eu acreditei e falei, tudo bem. Everson Cândido. Everson Cândido foi um, já contou a sua história também aqui nesse nosso projeto. Aliás, vou repetir, quando você entrar no YouTube, por exemplo, vai ter um canal com esse nome estranho aí, Luiz Fernando Malhoca. Então, você escreve Luiz Fernando, tem um código, mas é impossível decorar, é mais difícil ainda de ficar lendo para você copiar. Você só escreve esse nome dentro do YouTube, você vai entrar num canal que tem a história do rádio no Brasil e tem outras histórias de outras emissoras, etc. etc. Inclusive, uma série muito pequena, muito especial, da qual o Guilherme também participa, dizendo como nasceu a 89 FM. Ela é específica só para contar a história de como surgiu com todos os detalhes, aí, etc, etc. Mas vamos... Saiu da 89... Mas antes de sair da 89, só queria falar uma coisa que era muito curiosa, porque o que você disponibilizou para os locutores, porque eu gostava de rock, mas eu não era um roqueiro, né? Eu fazia só final de semana também, então estava... Mas, enfim, para tentar suprir as deficiências de quem estivesse trabalhando lá e tivesse alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma questão, eu lembro que no estúdio nós tínhamos 3 ou 4 revistas que contavam a história das bandas da época, a formação, o que faziam, o que deixavam de fazer. Era uma dificuldade porque isso era em inglês. Então, a gente tinha essa fonte de informação que estava sempre lá no estúdio, quando tinha a possibilidade de chegar alguma revista nova, sempre chegava. E a segunda fonte de informação que eu tinha, porque eu trabalhava e logo na sequência ele entrava, era o Kid Vinil, porque eu fazia de 6 às 10 da noite e o Kid Vinil fazia de 10 da noite às 2 da manhã. E a enciclopédia viva do rock na época era o Kid Vinil. Então ele tinha todas as informações, ele conhecia tudo, ele era uma pessoa gentilíssima, era um doce de pessoa, tudo que você perguntava ele respondia, procurava ajudar. Como eu falei, foi a melhor época que eu trabalhei em rádio na minha vida, foi a melhor rádio, um grupo coeso, heterogêneo, homogêneo no objetivo e heterogêneo nos conhecimentos, foi sensacional. Podemos mudar de assunto. Não nos esqueçamos de José Roberto Mars, que tinha um programa especial. Novas Tendências. Era outra figura que conhecia contracapa, conhecia insert, conhecia tudo do disco e ainda sabia coisas que a gente não sabia, com que cueca, qual era a cor da bolinha da cueca do baterista do conjunto tal que participou apenas daquela gravação, porque no dia o baterista oficial estava com coqueluche, coisas do gênero, muito legal. É sensacional. Podemos virar a página, no 89. Saiu da 89 e você foi para que paragens? Eu fui para a Rádio Cidade, eu fui fazer madrugada na Rádio Cidade e fazer produção durante o dia. Eu fazia produção, tinha um programa que chamava Vale a Pena Ouvir de Novo, que era um programa que funcionava na base olha como nós somos velhos, né? Era pedido de ouvinte por carta, né? Então, o ouvinte mandava uma história, contava um pouco da história de amor, de por que o ouvinte estava pedindo tal música, e a gente lia um pouquinho dessa história e botava a música no ar. E eu fazia essa pré-seleção. Então, eu recebia as cartas, eu condensava a história e escrevia e colocava a música,
e aí passava, e quem apresentava esse programa era a Sandra Grotti, que trabalhava na Rádio Cidade nessa época, e eu trabalhava na madrugada. Aí eu trabalhei 2 anos, eu acompanhava o furgão da Rádio Cidade na parte da tarde também, então eu tinha uma dupla função lá. Eu era produtor e na madrugada eu era locutor, das 2 às 6 da manhã. Foi uma época, para mim, foi muito boa, porque era uma rádio líder de audiência, foi uma outra experiência, né? Mas para mim era muito puxado. Eu sou um cara do dia, eu não sou um cara da noite. Para mim era muito difícil entrar às 2 da manhã, entrar às 2 e sair às 6 da manhã. Eu sofria demais com esse horário. E aí eu comecei a cavar alguma possibilidade de ir para uma outra rádio. Nessa época, o Vini França, que também era um cara muito próximo, tinha ido para Eldorado. E aí eu, conversando com ele, falei assim, estão precisando de gente aqui. E aí eu fiz os testes na Eldorado. Na época, quem dirigia lá era o Marino Maradei, quer dizer, o diretor-geral era o João Lara, né? O João Lara Mesquita, mas quem coordenava as rádios, a FM era o Marino Maradei, e eu fiz os testes e tal, e na sequência eu fui contratado, daí eu passei para Eldorado, daí eu saí da madrugada e passei a fazer o horário das 10 da manhã às 2 da tarde na FM, e também foi uma época muito, muito, muito gostosa, porque a Eldorado era uma rádio muito bacana de se fazer, tinha um outro conceito, porque a Rádio Cidade tinha aquela pressão da audiência, né, do Ibope. Tinha que dar Ibope, tinha que estar em primeiro lugar, se tivesse em primeiro lugar estava ruim, tinha que estar em primeiro lugar 10 vezes na frente, então era uma busca insana pela audiência. E a Eldorado não, a Eldorado tinha um outro clima de trabalho, porque eles queriam tocar música de qualidade para uma audiência mais seleta, então não tinha essa preocupação da audiência, eles investiam forte nessa coisa de cobertura de esportes radicais, né? Enfim, foi uma experiência muito interessante na Eldorado, por conta do tempo que eu passei lá. Eu trabalhei 4 anos lá, depois eu saí, fui dirigir uma rádio em São José do Rio Preto, a FM Diário, passei 2 anos na FM Diário, daí voltei para São Paulo, fiz 6 meses de Band FM e voltei para Eldorado. Na Eldorado eu fiz tudo que dava para fazer em rádio, eu fiz na Eldorado. Eu fui trabalhar no estúdio. Fala. Um parênteses. Eu não sabia, se eu já tivesse ouvido falar, eu teria comentado. Pode ser que eu me esqueça das coisas também. Quem criou a FM Diário fui eu. Sem querer, porque uma amiga minha chegou e falou assim, olha, eu tenho um amigo lá em Ribeirão Preto, em Rio Preto, São José do Rio Preto, eu sempre confundi, nunca mais eu vou deixar de misturar as coisas. E aí ela falou assim, olha, a rádio não está em Rio Preto, ela está do lado. Está em Mirassol. Mirassol. Aí eu falei, é a terra da paçoca, por quê? Eu comprava paçoquinha aqui em São Paulo, eu sempre gostei de pé de moleque, coisas do amendoim em geral. E lá vinha fábrica em Mirassol. Eu falei, não acredito. Eu vou me empanturrar, e isso aconteceu realmente. Aí eu fui lá, conheci o pessoal do Diário da Região, que era o jornal família Buzini, se eu não me engano. Sim, Buzini. Conheci o dono, aí disse, olha, eu quero ter uma rádio assim, ela vai fazer algumas coisas que se ligam ao jornalismo, mas não precisa ser. Eu falei, simples. Eu boto, isso eu falei para ele na hora, sem pensar. Não era nem para pegar o serviço, era porque veio a ideia. Eu falei, nós vamos colocar 2 microfones, através de uma linha telefônica, mesmo que esteja um pouco distante a sua redação, que é no centro da cidade de Rio Preto, e Mirassol esteja na divisa, ali um pouquinho depois da estrada, a gente coloca o microfone e o locutor chama de dentro da rádio, algumas vezes, para aparecer um noticiário quente e tal. Pô, legal. Mas eu não sei se eu vou fazer rádio noticiosa, eu acho que eu estou pensando em fazer música. Não sei, o Arantes é que vai cuidar disso. Aí ele me colocou uma pessoa do grupo dele e eu montei, pelo menos, a estrutura e deixei a parte artística para eles, mas deixei mais ou menos o arcabouço. Mas realmente juro para você que é uma novidade, acho que nunca falamos a respeito. Mas é curioso, porque a minha história foi a seguinte,
só para terminar esse assunto do FM Diário, que é rapidinho, eu fui parar lá pelo seguinte, porque eu frequentei muito, por conta do Walter Silva, o Pica-Pau, a mulher dele, a Déia, tinha família em Rio Preto. E eu fui para Rio Preto várias vezes para pular carnaval e tudo mais, e eu conhecia, eu era amigo, o Carlos, que era esse meu colega que estudou comigo a vida inteira, do primário até a oitava série, a vida inteira não, né? Do primário até a oitava série, ele namorava a Débora Buzini, que era a filha do Norberto Buzini, que era o dono do Diário da Região. E, enfim, daí onde eu estou lá na Rádio Eldorado, nos corredores, e eu cruzo a Débora Buzini, isso já há muito tempo depois, eu já trabalhava em rádio, né? Isso já há muito tempo que eu não ia para Rio Preto. E ela falou assim, Guilherme, não sei o que você faz aqui? Eu falei assim, eu sou locutor, trabalho aqui na Eldorado, já faz 4 anos e tal. E você? Eu falei assim, eu vim ver aqui, a gente está querendo, a gente tem uma emissora de rádio lá em Rio Preto, e a gente queria fazer uma rádio tipo Eldorado, não sei o que, você não quer ir trabalhar lá? E eu fui. Essa foi a história da minha chegada na FM Diária, porque eu era conhecido, eu era amigo da Débora Buzini, e ela estava precisando de alguém para coordenar a rádio, para implantar um esquema de rádio parecido com o Eldorado, e fomos, e foi um fracasso, porque aquela região não comporta uma rádio mais sofisticada. Depois de 2 anos batendo cabeça, eu implantei a mudança, nós passamos a tocar música sertaneja, que era o forte, e continua sendo o forte da região lá, mas eu, na sequência, eu larguei, porque eu queria voltar para São Paulo, também não aguentava mais morar no interior de São Paulo, e Rio Preto é uma cidade quente, mas faz um calor infernal lá, é uma coisa de louco. Mas essa foi a passagem pela FM Diário. Eu costumava dizer de derreter pé de moleque. Você citou o Walter Silva algumas vezes, citou o filho dele. O Walter tem uma filha chamada Celina. Mas Celina, não é? A Celina trabalhou comigo, ela chefiou um departamento de jornalismo na Rede LC. Pouquinho antes de eu ir para a Jovem Pan, eu estava saindo da difusora e a Rede LC me contratou para criar um departamento de produção e marketing. Criação, produção e marketing. Na porta estava escrito CPM. Bom, isso aí é coisa militar. Não era. Era criação, produção e marketing. E a Celina foi chamada para fazer a parte jornalística. O Lélio Márcio Teixeira era o meu criador e produtor, e eu coordenava o departamento. Mas isso é en passant, para fazer uma homenagem à família completa do Walter. Daí, quando você sentiu que o calor batia exageradamente à porta, o que você fez? Daí eu voltei para São Paulo. Na verdade, eu voltei para São Paulo, fui trabalhar na Band FM. Trabalhei só 6 meses lá, porque logo na sequência eu tinha feito, como locutor, eu tinha feito a campanha do Lula em 89 e conheci a equipe toda lá. Foi uma campanha muito inovadora nessa questão, independente da questão política, né? Não vamos entrar nessa questão política aqui, porque não vale a pena. Mas foi uma campanha muito inovadora na linguagem, na época, apesar de ter perdido para o Collor. Era uma campanha que foi feita com muito pouco recurso, mas que conseguiu, tanto é que o Lula foi para o segundo turno. Mas, enfim, daí eu conheci a equipe que fazia, e nessa época eu estava, isso já tinha passado e tudo mais. Aí eu voltei para São Paulo, estava trabalhando na Band FM, e o pessoal que fez a campanha do Lula foi fazer a campanha de um prefeito em Campinas. E nessa época não dava para fazer remotamente, não existia isso. E eu fui chamado para fazer a locução e a produção do programa de rádio do Grama, que era o Magalhães Teixeira, que já era prefeito, era a campanha de reeleição dele. E aí eu tinha que mudar, e eu fui, porque a grana era boa, e o trabalho era bom, e a Band não tinha muito recurso, era um lugar meio complicado, estava meio bagunçado, era um lugar meio complicado. Na época foi meio complicado de trabalhar lá. E eu falei assim, quer saber, vou para Campinas, eram 4 meses de campanha, e tinha que mudar. Daí eu falei assim, eu vou para Campinas, passo 4 meses lá, e depois eu penso o que eu faço na minha vida. Daí eu fiz uma campanha, o Magalhães Teixeira ganhou a eleição, foi reeleito, não teve nem segundo turno, na época já tinha essa coisa do segundo turno, mas ele era muito bem quisto lá em Campinas, e foi reeleito, foi uma campanha tranquila de se fazer. E, na sequência, o Marino me chamou de volta para Eldorado. Então, quando acabou a campanha, eu voltei para Eldorado e voltei a trabalhar na Eldorado FM e AM. Você
fez outras campanhas políticas porque a sua voz... Eu vou sair um pouquinho, já que nós estamos falando de vozes, não custa. Nós estamos falando do rádio, mas também, no caso, é uma possibilidade paralela. Eu considero a voz do Guilherme super marcante, mas não é aquela voz que incomoda. Ele é capaz de fazer um trabalho de locução, isso é uma avaliação técnica da minha parte. Há vozes que você fala, pô, de novo esse cara. Vou dar um exemplo. Quando você contrata um locutor para trabalhar em rádio, em geral, você diz a ele, olha, de acordo com a sua função, locutor, anunciador, locutor, operador, vai ter uma segunda função, não importa. Você tem que fazer 5 horas. Só que aqui na rádio você pode fazer só 4. Uma coisa que ficar falando de 4 horas é fácil. Você faz só 4 e fica à disposição 1 hora para gravar comercial. Aí, no seu horário, se esse pobre coitado, com todo respeito, calhar na hora que o pessoal do comercial está voltando com aquele pacote de textos para gravar, azar dele. Se ele sai do ar às 10 da manhã, não tem nada, porque os contatos estão saindo do café para ir para a rua. Ainda vão almoçar com o pessoal das agências, tem um ritual todo aí. Agora, o cara que trabalha no fim da tarde, coitado, e ele grava. Então, tem horas que você fala, meu Deus, só tem esse cara na empresa. É aquela voz que, às vezes, marca demais e enche o saco. O Guilherme consegue isso. Além de ele ter uma voz bonita, um grave bem timbrado, ele é um cara que não cansa. Ele faz uma narração, você acha legal. Então, isso eu acho um dom, claro. Mas é uma posição que ele adquiriu no mercado e que as pessoas preferem, às vezes. Tanto é que ele fez uma outra campanha, se eu não me engano, do prefeito Paulo Salim Maluf, ou do candidato. Olha, eu fiz, de campanha eu fiz o Lula, fiz do Maluf, fiz a campanha presidente na parte de rádio e TV do Ciro Gomes, não agora a atual, a anterior. Para prefeito eu fiz a do Magalhães Teixeira em Campinas, também fiz a do Jonas Donizete em Campinas, que é acho que agora ele não é mais prefeito, mas a primeira campanha, quando ele foi eleito a primeira vez, na reeleição não fui chamado. Mas eu fiz várias, trabalhei bastante com campanha política e do espectro político mais oposto possível. Era realmente uma questão profissional. Por isso que eu falei, não vou entrar no mérito da questão política, porque não tinha a ver com preferência política, tinha a ver com é um trabalho profissional como qualquer outro. Né? Se o coordenador da campanha fala, vamos chamar aquele cara que fez a campanha do fulano, seja ele quem for, por causa da voz, é ele que está sendo convidado, não é o que ele professa, o que ele gosta, o que ele quer, enfim. E o importante é isso, é você ser um profissional e ninguém lembrar, falar, essa voz era a voz do... Não tem essa. Né? E o Guilherme consegue, até corroborando com o que eu disse antes, ele consegue marcar pelo que ele diz e não pela voz que cansou, que incomodou e tal. Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu sei que o nosso espectador gosta de saber dessas coisas. A pergunta tem 2 subperguntas. Ganha-se bem fazendo campanha política? E já vou emendar a outra. Paga-se? Ou fica na esperança? Eu faz muito tempo que eu não faço campanha política. Eu nunca fui um desses locutores tops, né? Porque quando eu fiz a campanha do Lula, ainda não tinha havido a invasão dos locutores de publicidade na política. Então, o que eu ganhava para fazer a campanha política, o que eu ganhei para fazer a campanha política do Lula era o equivalente a um salário mensal da rádio que eu ganhava por mês e trabalhava bastante, porque tinha que ir lá, era presencial e ficava horas, porque mudava texto e tudo mais. Então, em termos de grana, a campanha do Lula absolutamente não foi nada. Era como se eu trabalhasse numa outra rádio e uma dedicação talvez até mais intensa do que o trabalho em rádio normal. Depois foi melhorando, porque foram entrando os grandes nomes da publicidade, então vou citar 2, o Cacá e o Ferreira, que começaram a fazer publicidade. Esses, eu não posso dizer por eles, mas acho que ganharam muito dinheiro. Eu nunca fui
dos locutores top, mas as campanhas que eu fiz eram bem remuneradas. E a negociação que se faz é tentando evitar o calote, né? Porque é muito comum você tomar calote. Eu não vou citar de quem foi, mas eu tomei um calote de uma campanha no final, assim, porque eu amarrava, o pagamento era quinzenal, então se no meio da campanha não pagasse, você parava de fazer, né? Então eu tomei um calote de uma campanha que eu fiz, mas foram 2 semanas que não foram pagas, mas é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. A campanha política, o fazer campanha política, tem que ser muito do ramo, porque senão você toma. Né? Primeiro que você está lidando com uma classe que sabe como fazer as coisas de qualquer maneira darem certo, né? Pagando ou não pagando. Eu fui convidado, só um parênteses, eu fui convidado por um grande músico, mas grande, querido amigo, compositor de músicas bonitas e tal, o maestro Mário Albanese. Ele me liga numa quarta-feira e fala assim: ô, Luizinho, você conhece? Às vezes ele me chama de Luigi também, que é sobrenome italiano, e ele também é oriundo. Você conhece uma programação de rádio voltada para a política e tal? Eu falei: não entendi o que você quer. Não, porque o meu sobrinho me ligou e me disse que ele está lá em Osasco. Ele trabalha na prefeitura, na área de meio ambiente. Ele me ligou dizendo assim: tio, me ajuda, eu tenho que botar um programa segunda-feira sobre um candidato e tal. Eu não entendi nada. Eu falei: eu também não estou entendendo. Eu falei: é campanha política? Ele falou: é. É programa de rádio? É, eu faço. Programa de rádio eu sei fazer. Conteúdo é outro problema. O que você me der, eu traço. E aí, eu trabalhava na Rede Bandeirantes, não, na Rádio Bandeirantes, eu estava criando a Rede Bandeirantes de rádio, deve ter sido 85, 84 isso. E, de repente, eu caí, eu dava aula na FAAP, eu caí, quebrei, fiz um desligamento dos ligamentos no pé direito e andava com uma bota de gesso que não me permitia, nem andava não, tentava me arrastar. Bom, moral da história, eu estava em casa, o Mário falou assim: eu posso mandar alguém? Aí foi lá o pessoal da parte financeira, falou: nós temos esse candidato e tal. Quando é que começa a campanha? Segunda-feira. Eu falei: meu Deus, não dá tempo de elaborar. Ele falou: não, eu te dou mais ou menos o que é. Juro para você. Eu ia contar outra coisa que eu chego no final, que também não é o objetivo nosso, nem perder tempo com isso. Eu fiz um desenho do que seria, olhei assim no mercado, por cima, eu falei: vou pegar todos os desempregados, todo mundo que eu conheço, que saiu da Jovem Pan, saiu da Rádio Cidade, saiu de não sei onde, não sei, quem foi mandado embora está disponível, que não dá para contratar um cara que está contratado e tirar do lugar. Sim. Resumo, eu tenho uma baita equipe, boa, de primeira linha, e fomos fazer a programação. Fiz um contrato do jeito que eu achei, e fizemos um trabalho, modéstia à parte, muito legal. O cara ganhou no primeiro turno, pagou, pediu lá para fazer um desconto, eu falei: tudo bem, eu vou trabalhar de graça. E pagando a minha equipe já estava bom. E não posso negar que a minha empresa, que é a produtora oficial contratada, ela tinha 5 mil cruzeiros, acho. Acho que não, já era real? Não lembro. Era 5 mil alguma coisa, que era mínimo. O salário médio dos outros era 3.500 e eu não recebi nada. Mas a empresa recebendo já estava bem. Pagava o papel sulfite, o A4, que tinha que tirar cópias e as gravações e fitas e tal. Tudo bem. Resolvido. Aí chegou um dos advogados lá do grupo e falou assim: você fechou 2 contratos? Eu falei: não. Como 2 contratos? Não, porque normalmente as pessoas colocam lá: se não houver segundo turno, você paga 50%, porque você fez um esforço e ajudou o cara a se eleger no primeiro. Eu falei: obrigado, fica para a próxima, porque nessa eu já entrei. Acabei perdendo esse dinheiro, minha equipe idem, mas a gente ficou contente com o resultado. Foi só um en passant para mostrar que a gente já fez besteira na vida também. Então, daí eu estava na Eldorado, já nesse segundo período,
e estava um pouco descontente com o rádio, com o salário, não tinha muito, não era muito desafiador mais, e eu comecei a buscar trabalho de freelancer em publicidade, que nós tínhamos alguns locutores lá da Eldorado que já faziam publicidade fortemente, o Irineu Toledo, o Edinho Moreno, por exemplo, eram pessoas já bem atuantes no mercado de publicidade, e parecia ser um mercado interessante, e eles eram pessoas boníssimas, são amigos até hoje, e foram dando algumas dicas e tudo mais. E aí eu não vou esquecer que eu trabalhava lá na Eldorado, eu trabalhava de 10 da manhã às 2 da tarde, eu fiz vários horários lá, mas nessa época eu estava nesse, e eu comecei também com a ajuda do Walter Silva, essa foi a ajuda do Walter Silva também nessa área, ele era muito amigo do Zé Rodrigues, que era diretor, que era sócio lá, não sei se era sócio, mas enfim, ele tinha um cargo importante na Voz do Brasil, que era uma grande produtora de publicidade. Ele era dono, sócio. Não sei, eu sei que tinha o Terpins, mas enfim. E o Tico Terpins. Então, ele era muito amigo do Walter, o Zé Rodrigues. E aí o Walter falou assim, vai lá e fala com o Zé Rodrigues. Eu fui lá, falei com o Zé Rodrigues. E daí surgiu uma primeira possibilidade, eu gravei um comercial da Pernambucanas, lá na Voz do Brasil. E aí eu fiquei de cara, né? Porque o comercial era o salário da rádio, né? Eu falei, meu Deus, aqui é um caminho interessante para ganhar dinheiro. Vamos ver se eu vou gostar de fazer também, porque você tem que ter prazer em fazer, né? E aí foi engraçado, porque na semana seguinte eu já estava bem descontente com o trabalho em rádio, não com a Eldorado, com nada, mas eu acho era tudo sempre muito igual, né? Eu falei assim, não aguento mais fazer rádio. Aí na semana seguinte eu recebo uma ligação, e era da Voz do Brasil, e falou assim, olha, Guilherme, veio um outro texto aqui da Casa Pernambucana, nós vamos gravar? Eu falei, vamos, eu saio da rádio às 2 horas, eu vou aí. Eu falei assim, não dá, tem que ser já. Tem que ser correndo. Isso era 1996, né? Na publicidade já tinha essa urgência, essa pressa, essa coisa. Eu falei, não posso sair do ar, eu saio do ar às 2. Eu falei assim, então tá, então fica por uma outra. E eu perdi, e eu falei assim, acabei de perder um salário da rádio porque eu não estou disponível. Não, eu vou ficar disponível, que o segredo é estar disponível para gravar. E aí, logo na sequência, eu pedi as contas na Eldorado e passei a correr atrás de publicidade. E aí, minha vida mudou por completo, porque eu passei a ser um locutor de publicidade e não trabalhei mais em rádio, apesar de adorar rádio. E sou louco por rádio ainda, até hoje ouço muita rádio. Não gosto de 95% do que eu ouço, mas eu gosto muito de rádio ainda. E aí, se você quiser já dar um salto, porque eu fiz muita coisa de publicidade e tudo mais, e faz 5 anos que eu moro em Portugal. Eu sou casado com uma locutora, a Pérola Paz, que eu conheci na Rádio Eldorado, e ela também passou a ser freelancer e tudo mais. E em Portugal a gente começou nesse tempo que a gente mora lá, a gente percebeu que existe uma como é que eu vou dizer assim, uma interação entre a música portuguesa e a música brasileira que nós brasileiros não sabemos, não nos damos conta. E aí, depois de muita batalha, a gente começou a fazer um programinha mostrando essa conexão entre a música brasileira e a música portuguesa, e finalmente, já faz uns 3 meses que o nosso programa está numa rádio portuguesa, na Rádio Universidade de Coimbra. Então, não sei por quanto tempo, né? Como isso aqui vai ficar, como esse nosso bate-papo vai ficar ad eternum na internet, talvez as pessoas que estejam vendo talvez o programa já não exista mais. Mas hoje nós temos um programa que é veiculado, que se chama Tanto Mar, e que é produzido pela Pérola e por mim, e apresentado também por nós dois, e que vai todos os domingos às 2h30 da tarde no horário de Lisboa, e com o fuso horário que está agora, 11h30 da manhã aqui no Brasil. Muito legal. Aliás, eu convido os nossos amigos que gostam de rádio, que têm essa paixão, que eu normalmente falo que é triangular, né? Porque é você que está aí vendo, o nosso entrevistado, nosso companheiro, nosso colega, nosso amigo, locutor, e eu. Somos 3 apaixonados pelo veículo rádio. Mas
quando você entrar lá no YouTube, escrever esse nome estranho que está aqui embaixo da minha figura, Luiz Fernando Malhoca, Luiz com L e Z no final, Fernando com F e Malhoca com 2 Cs, a pronúncia é Malhoca, mas escreve-se Maglioca. Você colocando no YouTube, você vai ver também o Vozes do Brasil com a Pérola Paz, para saber quem é essa moça de que ele está falando. Ela tem um capítulo especial aqui entre nós. Guilherme, fazer rádio é uma coisa necessária para você ou você gosta do microfone? São coisas diferentes. Não. Falar, conversar e tal. O que é gostoso para a sua vida? Olha, eu gosto muito do microfone, né, gravar comerciais, gravar institucionais, programas, enfim, tudo que tem a ver com voz eu gosto muito, mas eu sinto muita falta de fazer rádio. Não faço porque a vida profissional acabou levando para esse caminho e o rádio que eu ouço, eu acho muito... O rádio se empobreceu demais, né? O meio de comunicação no geral. A gente poderia fazer um programa de 1h30 só explicando por que houve essa mudança e assim, sem querer menosprezar qualquer profissional de rádio hoje. Houve uma mudança como houve uma mudança. Na verdade, se você for... quem fizer uma análise de como o rádio era feito, por exemplo, na época que o Walter Silva, o Pica-Pau, fazia rádio, para o que eu fiz já como FM, já era um empobrecimento, vamos dizer assim, da questão mais cultural do meio, né? Da importância cultural que o meio tem, que deveria ter e que foi perdendo, né? Eu acho que foi havendo uma perda de qualidade de todos os profissionais. Talvez essa perda tenha a ver inicialmente com o aparecimento da televisão, que a televisão passou a ser A televisão nunca matou o rádio, mas a televisão puxou muito profissional bom do rádio para a TV, né? Então, enfim, como eu falei, dá para falar 2 horas sobre esse assunto e não vamos matar o assunto. Mas, de qualquer forma, eu sinto muita falta de fazer rádio, eu adoraria fazer rádio. Isso que eu estou fazendo lá na Rádio Universidade de Coimbra, eu não considero rádio, porque a gente produz o programa, né? Então, não é feito ao vivo. Eu gosto de rádio ao vivo, eu gosto de falar como nós estamos falando aqui agora. Esse é o grande prazer que eu tenho. Mas não tem mais possibilidade, infelizmente. Eu duvido que surja uma oportunidade. Em Portugal, então, mais difícil ainda, né? A questão do sotaque é uma questão importante, né? É difícil vencer essa barreira, não dá. Mas, enfim, eu gosto muito dessa coisa do microfone, mas eu gosto mesmo de rádio. Eu ouvi dizer que eu fui muitas vezes para a Europa, mas a Portugal eu fui uma vez só. Não considero que eu tenha ido, a não ser pelo fato de estar no meu passaporte, que eu entrei, que eu fiquei no hotel, no Mercury e tudo mais. Mas eu tive uma notícia muito triste, eu ia ficar 3 dias. No segundo dia, eu fiquei sabendo que a minha tia, muito querida, aqui de São Paulo, que estava internada e de quem eu fui me despedir dizendo que eu ia viajar, ela faleceu. Eu simplesmente liguei meu tablet no hotel e apareceu lá, vovó, agora é uma estrela. Isso me acabou com o meu dia. Eu não saí do hotel, chorei muito, fiquei entristecido. No dia seguinte, eu peguei o trem e fui continuar minha viagem, então não considero nada, né? Eu até fui comer um bacalhau na nata. Você falou do Julinho Mazei? O Julinho Mazei me levou para comer um bacalhau na nata em Miami, tá? Num restaurante sensacional de português original, que foi o melhor bacalhau na nata que eu comi na minha vida. Aí eu fui para Lisboa, eu falei, naquele dia, eu falei, já que eu tenho que me alimentar, eu vou pedir. O cara tirou do freezer, botou no micro-ondas e me ofereceu um negócio que eu nem considero. A única coisa que valeu mesmo de comida foi o pastel. Quando você for para Portugal, a próxima vez eu te levo para comer o bacalhau. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar, ainda temos mais uns 3, 4 minutinhos. Vamos falar uma coisa. Já se falou muito que teve uma rádio, acho que chamada Rádio Cidade, em Portugal, e que o povo adorava o sotaque brasileiro. Isso deu certo durante muito tempo, foi só um boom, era uma coisa diferente, dali a pouco não deu mais certo.
Lá, a Rádio Cidade lá foi num período que a Rádio Cidade de São Paulo estava bombando, né? Vamos usar a gíria que se usa, né? E aí eu não lembro que acerto que fizeram, porque eu lembro que nessa época eu estava na Rádio Cidade em São Paulo. E o dono dessa rádio, porque essa Rádio Cidade de Lisboa era uma rádio pirata, e ela fez muito sucesso justamente porque foi acomodando a linguagem brasileira, os locutores eram todos brasileiros, o César Rosa chegou a trabalhar lá, a Selma Boiron chegou a trabalhar lá, que são nomes importantes do rádio do Brasil. E os portugueses sempre gostaram muito do nosso sotaque. Essa admiração, esse gosto pelo sotaque brasileiro veio da força da Rede Globo, né? Porque a Rede Globo foi colocando... A primeira novela brasileira em Portugal foi Gabriela, e os portugueses se apaixonaram pela novela e pelo sotaque brasileiro. É muito comum dizer que o português diz que nós falamos brasileiro, né? Não se diz que os brasileiros falam português, falam brasileiro, mas dizem que o brasileiro é um português adocicado, que o nosso sotaque é adocicado. Então eles gostam muito ainda, mas no meio de comunicação não tem rádio, tem uma rádio lá que chama Rádio Tropical, que é de um brasileiro e que só se fala português do Brasil, né? Só se fala brasileiro lá. Tem uma rádio que é da Rede Record, que é ligada à Igreja Universal, e que também eles misturam um pouco de brasileiros e portugueses nessa programação, mas é muito pouco, não tem espaço para uma coisa maior. E tem esse nosso programa lá, na Rádio Universidade de Coimbra. Aliás, Universidade de Coimbra é algo que já impressiona. Mas fazer o seguinte, você fala. Não, é interessante, é uma rádio muito, muito, muito eclética, é muito boa a rádio. Vamos ouvir e comentar. Vocês ficam no Brasil por um certo tempo e depois voltam? Vou esperar as coisas melhorarem, as fronteiras se abrirem novamente? Qual é a ideia do casal? Nós vamos embora agora dia 25, se não houver nenhum impedimento legal. Como nós somos residentes legais em Portugal, eu acho que não vai ter dificuldade. As fronteiras estão fechadas para brasileiros, no caso de Portugal, até o dia 14 de fevereiro, e a nossa passagem é para o dia 25 de fevereiro. Então, acho que a gente não vai ter dificuldade. Se tiver, a gente fica mais uns dias aqui até abrirem e voltamos para Portugal. Bom, vamos fazer uma conversinha, já que quando as pessoas estiverem assistindo e degustando a nossa conversa, quem sabe um dia a gente vá lá para Portugal, férias, né? Mas como quem procura acha, a gente pensa em fazer uma rádio, já tem 2 locutores, a Pérola e você, de repente a gente encontra mais alguém que fale português e a gente bola alguma coisa diferente para fazer uma rádio não comum, mas algo que você vai dizer que os portugueses gostariam, não é? Tá bom, tô dentro. Posso fazer então fica combinado assim. Você fez o seu, eu quero fazer o meu também. Quero fazer um merchan também. Pode fazer, por favor. Dá tempo? Deve. Só para dizer que eu também, como o trabalho como locutor diminuiu e a gente tem tempo lá em Portugal de passear e tudo mais, eu também trabalho como guia turístico. Eu tenho um canal sobre Portugal, só com vídeos turísticos sobre Portugal, e levo as pessoas para passear em Portugal também. Se alguém quiser procurar lá no YouTube, é só procurar o canal Voz Guia. Olha aí, tudo a ver, né? Então, olha, eu já vou ser cliente na minha primeira ida a Portugal, vou considerar oficialmente uma próxima ida, assim que for possível. Eu sou italiano, eu tenho passaporte italiano, terei facilidade, vou visitar vocês e já vamos pensar em alguma coisa para a rádio. Certo? Certíssimo. Então, muito bom. Vamos começar pelo Voz Guia, né? Aqui de casa, cada um de nós pode acessar, saber o que é, pode ouvir a rádio Universidade de Coimbra para saber o trabalho, como está entre Guilherme e Pérola, e vamos em frente. Muito obrigado pelo seu tempo, por conversar tão gostosamente com a gente. Você sabe que é um amigo que está um pouco distante, mas muito querido, você e a Pérola. E
Em breve a gente volta a conversar sobre outras coisas com essa nossa comum paixão que é o rádio. Um grande abraço, boa estada no Brasil e bom retorno a Portugal. Ok, Luiz, muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer muito grande conversar com você sobre esse assunto que é uma paixão comum, que é rádio. E obrigado pelo espaço. Foi um prazer muito grande falar com você e com os nossos viewers, com os nossos... Eu não sei como é que fala mais, né? Com a nossa audiência, com os nossos telespectadores, com os nossos... Tem gente que fala page viewers, mas não é page, porque é um vídeo, enfim. Todo mundo que está ligado no rádio, que gosta do Guilherme, que gosta de falar sobre rádio, com certeza ficou muito feliz de conviver um pouco com você, de conhecer um pouco mais da sua história. Forte abraço e até breve, Guilherme. Até mais. Grande abraço. E nós ficamos aqui encerrando mais um episódio da série Vozes do Brasil, prometendo voltar a toda semana, sempre lembrando que no canal, que tem o meu nome, Luiz Fernando Malhoca, no YouTube você encontra toda a série de locutores, de conversas com locutores, porque eles ajudaram a fazer a história do rádio no Brasil nesses 100 anos. Por isso, eles fazem parte das Vozes do Brasil. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua audiência, e até breve, quando voltaremos a conversar.